Estamos aí para mais uma análise, eu sou o Rafa. E uma semana meio estranha, né? Uma semana que a gente começou full pistola, totalmente putaço, e deu uma melhorada agora depois desse jogo da Copa do Brasil. Então nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o Santos Ituano, né? Porque a gente não pode ignorar totalmente. Falar sobre essa vitória contra o Altos do Piauí. Então, uma semana que mostrou pra gente que com o Sampaoli é goleada na certa, com esse time do Santos são muitos gols, nem sempre a favor, mas pelo menos que a maioria das vezes seja a favor. Então, uma semana que começou com uma derrota por 5-1 pro Ituano e agora na quarta-feira 7-1 pra cima do Altos. Não sei, sentimentos meio divididos, mas no final acho que o torcedor santista como um todo está satisfeito com o trabalho que está sendo feito pelo Sampaoli. É um trabalho promissor, mas que essa derrota para o Ituano mostrou mais uma vez que o Santos precisa de elenco. É uma coisa que está muito clara, a gente não contratou muito, a gente não tem peças de reposição e joga com um time muito ofensivo, muito intenso. Os jogadores que estão aí se matando não vão aguentar. E esse jogo contra o Ituano mostrou também, pela primeira vez, foi o Santos saiu perdendo. Logo de cara tomou 2 gols e jogadores que a gente sabe que não são ótimos tecnicamente, alguns até difícil dizer que são bons tecnicamente, mas que estavam jogando muito bem, como o Alisson, Copete, o próprio Jean Mota, que estavam com muita confiança. Depois desse que tomaram 2-0, perderam muito dessa confiança, começaram a chutar mais a bola de longe, né? Rifar a bola, passar um pouco menos, errar mais passes, mostrar algumas deficiências técnicas que a gente sabia que podiam aparecer a qualquer momento. E o Santos teve bastante a posse de bola, mas que não adiantou muito porque com 8, 9 minutos de jogo já estava 2-0, com menos de 20 minutos já estava 3. Então dá pra gente usar um pouco aquela famosa desculpa, né, do apagão, mas é algo que não pode acontecer de novo. E agora vamos falar um pouco mais sobre Santos e Altos do Piauí. Uma bela estreia da Copa do Brasil. O Santos voltou a jogar com 3 zagueiros, com o Felipe Aguilar, o Luiz Felipe e o Gustavo Henrique. Foi um jogo que é até difícil a gente fazer uma análise tática, e o Santos entrou nessa partida com 3 zagueiros, né? O Felipe Aguilar, Luiz Felipe e Gustavo Henrique, Copete e Vitor Ferraz nas alas, porém dessa vez entrou com um esquema diferente das outras vezes. Então a gente jogou só com o atacante Derlis e 4 meio-campistas, Jean Mota, Sanches, Pituca e Alisson. Foi um jogo que o Santos começou meio desligado, para não dizer totalmente desligado. Então logo no comecinho a gente quase tomou um gol, e é importante a gente até colocar lado a lado o primeiro gol do Ituano e esse primeiro lance de ataque do Altos. A gente percebe que foram jogadas quase iguaizinhas, então um contra-ataque em que ficou bem aberto na direita, um mano a mano, e que se a gente perde esse mano a mano, do outro lado estava passando nas duas vezes igualzinho, um jogador pelas costas do Copete e recebendo livre. Contra o Ituano saiu o primeiro gol, dessa vez o Vanderlei defendeu, mas é uma jogada pra gente ficar meio preocupado. Logo em seguida o primeiro gol do Altos, uma falha do Sanches, eu já fiquei meio desesperado, mas aí veio uma jogada que já virou clássica. Essa falta aí na lateral, cruzada pelo Jean Mota, já saiu o gol do Gustavo Henrique, do Luiz Felipe outras vezes, dessa vez mais um do Luiz Felipe. E aí a gente conseguiu empatar coisa de 5 minutos depois de ter tomado o primeiro gol. Aí a gente viu que o Copete reaprendeu a cruzar, né? Botou a bola, parece que botou com a mão aí pro Derlis para conseguir a virada. Uma bela jogada do Santos. E o Derlis muito bem, né? Esse aí acho que foi o 4º gol dele no ano. Que belo começo do Derlis. E aí aqui a gente vê o terceiro gol, né, o gol do Alisson. E é legal a gente perceber que tem a característica do time do Sampaoli nessa jogada. Principalmente porque se a gente pausar agora, a gente vê que na área do Santos tem 5 jogadores, contando com o que está cruzando. Então são 5 jogadores do Santos, aí se você for ver, mas é na região da pequena área, né? Tirando esses 3 caras do Altos que estão bem próximos da linha da grande área. São 5 jogadores do Santos contra 4 do Altos. Então é o Santos com um ataque total, futebol total. Mas esse jogo também não quer dizer muita coisa. A gente vê aí, ó, esse baita golaço do Sanches. Puta que pariu, que golaço. Tava falando, é um jogo que não significa muita coisa, porque a diferença técnica do time do Santos para o time do Altos é bizarra. Em termos táticos, então, talvez seja maior ainda. A gente vê um time do Altos do Piauí totalmente desorganizado, perdido em campo, muitos buracos pelo meio da defesa. Então realmente ficou muito fácil para o Santos abrir esse placar. Aí mais um gol do Sanches.
em que a gente vê, ó, como tava falando, olha esse buraco na defesa aqui deles para isso, pro nosso anão Soteldo receber e fazer também um belíssimo gol. Mas aí você vê mais um lance que o goleiro deles assim super adiantado. Então foi um jogo, para nem dizer que dá pra nem dizer que foi um jogo treino, porque acho que muitos jogos treinos não são tão fáceis quanto foi esse. Aí a gente vê a assistência do Sacha pro gol do Pituca. E esse pode ser também considerado um dos destaques, né, da partida, que foi a volta do Sacha. Ele que logo numa das primeiras entrevistas do São Paulo disse que não ia contar com o Sacha, que não tinha encontrado uma posição para o Sacha nesse time do Santos. Eu considero que não vale a pena você pegar o jogador que nem o Sacha logo de cara e falar, ele não presta, não vai dar, porque é um cara que pode ser útil para o elenco. E também quando você vem e fala, putz, eu não quero o Sacha, não vou nem relacionar ele para nenhum jogo, você desvaloriza ele e fica mais difícil de você vender ele, usar ele como empréstimo. Então acho que é bom o Sacha ter voltado a entrar, ter recebido alguns minutos. A gente vai precisar de elenco, a gente não tem muitos atacantes, então tanto que a gente vê no jogo contra o Ituano, que a gente estava precisando mudar, precisando colocar a cara no ataque, as nossas opções todas tinham 16 anos, que foram o Yuri Alberto e o Caio Jorge. Então é bom você ter o Sacha no elenco, é bom você ter ele jogando, mostrando serviço, ganhando ritmo, também para poder usar ele como moeda de troca. E é isso aí, fica a nossa análise dos dois últimos jogos do Santos. Deixa aí a opinião de vocês nos comentários, o que vocês acharam dessa semana do Peixão, né? Uma semana de goleadas, de muitos gols. Uma a favor, outra contra. E o próximo jogo aí contra o Mirassol, Pacaembu, sabadão, 5 da tarde. Temos obrigação de lotar o estádio. E é isso aí, vamos nessa. É o Santos.